são contratualistas? Por que eles são chamados de contratualistas? Primeiro é que eles vão fazer uma pergunta meio existencial sobre a ciência política. Eles vão perguntar assim, para que serve o Estado? Por que se cria o Estado? Qual é a função do Estado? Por que eu tenho que obedecer um Estado? Ou por que eu tenho que me rebelar contra um Estado? Né? Eles vão perguntar essa questão dificílima, né? Para que serve? Qual a finalidade última do Estado? E aí eles vão especular sobre isso como filósofos para tentar entender a natureza do Estado e essa finalidade, né? Então eles vão imaginar assim, a sociedade antes do Estado, a sociedade quando criou o Estado e a sociedade depois do Estado. E eles vão fazer uma espécie de comparação. Vale a pena ter um Estado? Em que medida vale a pena ter um Estado na sociedade? Em que medida vale a pena obedecer a um Estado? Consentir que uma pessoa esteja no poder e diga o que eu tenho que fazer, né? Então, essa grande questão, né, foi respondida por um conjunto de filósofos que são chamados de contratualistas. Por que eles são chamados assim? Porque eles dizem que o Estado foi criado a partir de um contrato social. Os homens viviam numa situação que eles chamam de estado de natureza, que é anterior ao Estado, e diante de alguns problemas, de algumas dificuldades, os homens, em conjunto, resolveram criar o Estado. A partir do quê? De um contrato social. Um pacto social que cria o Estado. E esse Estado vai agora criar um novo momento da sociedade, né? Agora um governo, que eles chamam de sociedade civil, e que agora vai colocar, resolver, né, alguns problemas que existiam no estado de natureza, nessa fase anterior. Então, vejam, os contratualistas, resumindo, são um conjunto de filósofos políticos que foram pensar sobre qual é a finalidade do Estado, e eles imaginaram um período anterior do Estado, antes do Estado, como eram as coisas, era assim. E aí os homens resolveram, para resolver os problemas, criaram o Estado a partir de um pacto social, de um contrato, e agora se formou uma sociedade agora dominada, governada pelo Estado. E aí eles vão dizer, valeu a pena criar o Estado? Então, esse conjunto de filósofos obedece essa mesma linha, né? Fala sobre o estado de natureza, que é o quê? A sociedade antes do Estado. E a sociedade, agora que eles chamam de sociedade civil, que é a sociedade depois do Estado. O primeiro contratualista, nós não vamos ver todos, vamos ver 3. O primeiro que nós vamos ver se chama Hobbes, Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes viveu no século XVII e ele viveu um período que já tinha se resolvido a grande questão do Maquiavel, ou seja, já tinha ali formado um Estado forte. E aí o Hobbes é inglês, então ele estava ali no período da Inglaterra do século XVII, ou seja, a Inglaterra como metrópole de várias colônias, de várias, enfim, dominando vários territórios que não eram ingleses, né, dentro de um processo de colonização, e você tinha ali uma Inglaterra rica, né, com uma grande classe comercial, né, uma grande burguesia aí ascendente, crescendo, ganhando dinheiro, explorando especiarias, explorando alguns países da África, explorando alguns países do continente asiático. Enfim, você tinha uma Inglaterra extremamente forte economicamente. E aí, o Hobbes vai fazer essa grande questão, né? Primeiro, para que serve o Estado, como eu falei. E aí ele vai defender um modelo de Estado. E qual é o modelo de Estado que o Hobbes defende? Ele defende um Estado absolutista. Ele defende que o Estado deve ser
deve ter poder absoluto sobre os cidadãos. Isso é muito forte, né? Poxa, uma pessoa defende, né, um governo autoritário, um governo despótico, né, monárquico e absoluto. Que forte isso, né? É forte. Ele vai ter que argumentar bem, e ele argumenta bem. Né? E ele vai, na sua obra, a principal delas, que nós vamos ver, é o Leviatã. E no Leviatã, ele vai justificar por que é importante que o Estado seja absoluto, absolutista e monárquico. Primeiro, ele vai, nesse percurso que eu contei para vocês, especular sobre como era a sociedade antes do Estado. E aí ele vai dizer, olha, a sociedade antes do Estado era um caos. Uma anarquia, no sentido pejorativo do termo. Uma anarquia. O que é esse Estado? Era um Estado onde o homem era livre, tinha plena liberdade para fazer o que quisesse. Então ele estava ali, estava querendo um pedaço de carne, e o outro também estava querendo um pedaço de carne, e ele pensou e disse assim, eu quero aquela mesma coisa, então eu vou matar. E ele matava um, pegava um pedaço de carne e ia para casa. Não tinha regra. Não tinha nenhuma regra estabelecendo que você não podia matar o outro. Não tinha nenhuma regra de conduta social. As pessoas tinham uma liberdade de fazer o que quisesse, sem regras, sem nenhum tipo de regulação. Essa condição, o Hobbes diz que é um direito de natureza, é a liberdade total. É a falta de regras, a falta de limites. Esse Estado, o homem era detentor desse direito natural, desse direito de natureza, que era a liberdade plena e absoluta. O poder absoluto para fazer o que quisesse. Só que esse Estado era um Estado muito perigoso, porque os homens, eles podiam fazer o que quisessem com os outros, mas os outros também podiam fazer o que quisessem com a gente. Então era um Estado trazia muita insegurança. Quer dizer, eu podia matar o outro, mas o outro podia me matar. E aí ele vai dizer que é um estado de guerra, de todos contra todos. Né? Ele usa uma expressão, as pessoas atribuem muito a ele não criou a expressão, mas ele usa a expressão em alguns momentos, que era o homem lobo do homem. Né? Aquele homem que estava ali como um animal disputando a sobrevivência com os outros homens. Então esse estado de plena liberdade antes de se criar esse pacto, né, esse contrato, era um estado de liberdade, onde o homem exercia esse direito de natureza, que era fazer o que quisesse para sobreviver. Qual era a lei? Era sobreviver. Essa era a lei. Para sobreviver valia tudo, né? Então esse estado de guerra permanente entre os homens era um estado muito perigoso para o homem. Trazia muita instabilidade, trazia muita insegurança para os homens. E aí, os homens pararam e disseram, não, vamos tentar manter uma estabilidade, eu preciso ter a segurança que no outro dia eu vou acordar vivo, sem ninguém me matar, sem ninguém ameaçar a minha vida, da minha família, então vamos... E aí os homens, para criar uma situação de segurança, fundou o Estado, através do quê? De um contrato social. Esse contrato social cria o Estado. Para quê? Para que os homens tenham limites, para que o Estado estabeleça um conjunto de regras de convivência, para que o outro não possa matar e não acontecer nada, para que o outro entendesse o que é a propriedade, o que é a segurança. Então, o Estado estabelece regras de conduta, regras de convívio, regras sociais. Por que os homens obedecem ao Estado? Para eles terem essa segurança, para eles se assegurarem que o outro não vai ameaçar a minha vida. Então, esse pacto que os homens criam, que, segundo Thomas Hobbes, esse pacto social, esse contrato social, cria um Estado que de alguma forma, recebe poder dos homens para criar as regras e para manter os homens sob segurança. Então, esse Estado, ele é muito poderoso, ele acumula o poder. O que o Hobbes está dizendo? Quando eu crio o contrato, eu estou pegando a minha liberdade,
o meu poder e estou transferindo para o Estado. Agora, quem vai dizer o que eu devo fazer não é a minha vontade, o meu desejo, mas é o Estado. É o Estado que vai criar regras e vai dizer o que eu tenho que fazer. Para que eu saiba o que o outro tem que fazer. Para que eu saiba o que esperar do outro. Então, esse Estado ele tem a função de regular. Eu transfiro o meu poder para o Estado. E esse Estado toma as decisões por mim. O Estado, para Hobbes, é um Estado extremamente absoluto, no sentido do poder, tem o poder absoluto. E o soberano, ele é alguém que detém esse poder político, que ele detém, ele é o rei, né, o monarca, ele é um poder absoluto, ele é o legislador, ele cria as leis e fiscaliza o cumprimento das leis também. Então, esse Estado absoluto acumula poderes. E os homens se submetem, criam um pacto de submissão, segundo Hobbes. O que é esse pacto de submissão? Eu vou me submeter à vontade do monarca, do rei absoluto, para que eu tenha segurança, para que eu tenha regras, para que eu saiba o que esperar do outro. Então, cria-se ali um Estado, um contrato social através de um pacto de submissão. Eu me submeto às regras, eu me submeto ao Estado, mas eu preciso que o Estado me dê garantias que ele vai cuidar da minha vida, da minha sobrevivência. Então, o Estado vai ali criar as leis e fiscalizar o cumprimento das leis. O Estado, para o Hobbes, tem um papel muito importante que é preservar a vida como um direito dos homens. Então, os homens se submetem ao Estado, mas o Estado tem a função de garantir a vida, de garantir a sobrevivência do homem. Não deixar o homem ser ameaçado, não deixar a vida do homem sob ameaça. Então, esse Estado, esse poder do Estado é absoluto. O rei pode fazer o que ele quiser, porque eu transferi o meu direito de fazer o que eu quiser. Eu transferi a minha liberdade para o Estado garantir a minha vida. Esse Estado, na perspectiva do Hobbes, é um Estado autoritário. É um Estado que pode fazer tudo. E o homem tem que se submeter, segundo Hobbes. Porque ali o Estado está fazendo o que ele está fazendo para garantir a sobrevivência dos homens. Então, esse pacto de submissão, ele tem uma condição. Qual é a condição? Que o Estado proteja a vida dos cidadãos. Essa é a grande finalidade do Estado para o Hobbes. E nós vamos ver daqui a pouco na aula de logo mais. Tá bom? Um abraço.